tu falou ali atrás antes, mais uma questão de tributação aí, de importação, e como a gente está vendo que uma galera entrou no e-commerce ano passado por falta de opção ou por ter que entrar para poder sobreviver, queria que tu desse esse insight, até porque como você já trabalhou com e-commerce e tal, sabe várias sacadas aí, fala pro pessoal aí que tá vendo a gente da tua expertise. Você já falou um pouco, mas de repente essa parte de tributação é importante a galera saber também. Ele foi o número 1 do Rio de Janeiro, tá, Matheus? A questão de fotografia, uma área do número 1 no Rio. O que eu indico? O que eu indico é você abrir uma empresa, nem que seja um MEI pelo menos. Só que o MEI tem algumas limitações em relação à parte tributária de compra de empresas. Porque como você não tem, com o MEI, você não tem inscrição estadual, isso limita um pouco na compra de alguns fornecedores. É só pensar, se você for abrir uma microempresa, uma pequena de pequeno porte, você vai pagar no mínimo 7% de simples. Aí recomendo entrar como simples, mas é 7% que você paga em cima do valor de venda do produto. Mas assim, depende do ramo, né? Tem ramo, se você for importar, realmente o negócio é bem complicado. Eu pagava em média, era 85% de imposto em cima do valor do produto, somando com o valor do frete. Então, assim, é um valor bem caro, só que tudo lá na China é muito mais barato. Mas tem que fazer os cálculos. Tinha uma planilha gigantesca que eu fazia os cálculos para saber se era viável trazer ou não um produto para o Brasil. Porque às vezes era mais interessante comprar aqui do Brasil mesmo, de algum distribuidor que importava via marítima, que o valor do frete, em vez de pagar $15 por quilo, pagava $2, $1 por quilo. Então aí é muito, muito mais viável. Mas aí depende muito. Para quem quer abrir realmente, recomendo fazer conta, porque as pessoas se empolgam achando que é moleza, mas o negócio é bem complicado, porque tem uma frase bem clichê, é que governo é teu sócio. Infelizmente, o governo é teu sócio. Assim, ele pega de todos os lados, né? E a tributação dele, ele tributa aqui, tributa lá, então é bem complicado. É bem complicado essa questão de imposto. Mas assim, uma das coisas que eu mais abomino na parte contábil e fiscal, mais de imposto, né? É a substituição tributária. Que isso tira o lucro de muita gente. Para quem não sabe, a substituição tributária é quando você tem um exemplo clássico, é a parte de bebida. Eu até concordo nesse caso, algum tipo de comida e bebida. E você paga o imposto, que seria o ICMS, vamos dizer assim, o simples, o ICMS, né? Você paga o ICMS antes de vender o produto. Você comprou, o produto chegou para você, você paga um valor sobre aquele do produto. Imagina que você compra, você compra um barril de chopp. Você compra um barril de chopp. Aí ele saiu para você, um exemplo, né? Saiu por R$100. O governo acha que você vai ter uma margem de lucro de 80% em cima daquele barril de chopp. Então ele vai tributar uma alíquota que ele acha que é a correta em cima daquele valor que você acha que vai vender. Então, às vezes, você não consegue vender por 80%, você consegue vender por 40%. Então, você está pagando, às vezes, 30% de imposto em vez de pagar 7%. E as pessoas não levam isso em conta na hora de pensar no mix de produtos que elas vão vender. Isso é uma dica importante para quem... Depende da área, claro, porque é bem ampla a pergunta, né? Mas, assim, depende muito da área que a pessoa vai atuar. E se fosse menor, na minha opinião, se o imposto fosse menor, mas assim, claro que a gente, se o imposto fosse menor, ia vender mais, o governo ia ganhar mais dinheiro, claro, tem toda uma questão aí que a gente teria que levantar em relação ao governo, mas o grande lance é que gira mais devagar, porque assim, você não tem, as pessoas compram menos, você compra menos, vende menos lucro. Se fosse menos imposto, ia gerar mais rápido, só que tem toda uma questão, a questão do consumo e tal, o Brasil não é voltado para isso. Mas toda essa parte fiscal é muito complexa, é um dos países mais complexos. Eu falei para a chinesa, para que eu comprava a matéria, eu falei, não, eu tenho que ver direitinho, porque aqui eu pago 65% sobre esse produto, mas se for esse eu pago 85%. Ela, sério? Aqui eu pago 12%. Se ela da China fosse importar de outro país, ela pagaria 12% só isso. Mas é muito complicado. É que nem lá nos Estados Unidos, né, Mário? Por exemplo, assim, você chega, tem o preço de balcão ali, né? E mais o imposto em cima. Então, tipo, você já sabe o que você está pagando para o consumidor, né? Eu não sei na questão média, de compra indústria. Em média, 7,5%, 6,5%, 6,8%, não passa de 7,5%, até que eu me lembre, né? Até onde eu sei. Então, bem mais simples, bem mais prático de você saber algumas coisas do que aqui. Realmente, eu tenho visto muitas empresas pensando muito nessa questão. E está se pedindo muito advogado tributarista agora no mercado, né? Pessoal que manja mesmo, que vai estudar ali, que vai te... Inclusive até no BNI, André, lembra aquela vez que a gente participou, eu conheci uma pessoa lá que só trabalhava com isso. Então,
cara, realmente é um mercado que precisa ser explorado, e o empreendedor que está querendo entrar no mercado precisa entender muito bem disso. Muito bem. Porque o contador, só uma dica para quem realmente quer abrir empresa ou entrar, quer abrir uma microempresa, né? É que o contador ele vai querer facilitar o máximo possível o trabalho dele. Então ele vai falar assim, paga. Às vezes não precisa pagar. É o caso de ST. A submissão tributária, ela não é clara em algumas situações. Aí, para poder facilitar o trabalho do contador, ele fala, gerei aqui a guia, você paga, por favor. Mas, assim, às vezes não é necessário pagar, porque não está bem enquadrado. No meu caso de fotografia, tipo, mochila, bolsa, de repente não estava bem enquadrado. Eu falei, mas isso, aí tinha umas discussões que eu fazia com o contador, mas ele, na dúvida, ele fala, paga, para evitar algum problema, porque a multa pode ser gigantesca, às vezes, assim. Mas, assim, é toda uma questão que é muito burocrática, e está sempre mudando. A cada 2, 3 meses vem uma coisa nova que derruba, que junta, então, cara, isso é uma loucura, é muito complexo mesmo.